Eu não sabia quem eu era de verdade. Eu tinha sentimentos dentro de mim que eu não sabia o que estava acontecendo, né. Ali que eu tinha um vazio muito grande, e eu precisava que esse vazio se preenchesse. Eu queria buscar intensidade, eu queria buscar emoções, né. Eu tinha essa crença de que eu tinha uma doença que ninguém mais tinha no mundo, que não ia ter um diagnóstico. Então, foi bem. Eu sempre tinha a sensação de, tipo assim, de que eu era de certa forma diferente das pessoas ao meu redor, não conseguia me sentir muito conectada com ninguém, né? Essa, tipo, uma apatia de certa forma, porque acho que eu não identificava as pessoas ao meu redor como tão intensas quanto eu, então acho que já tinha um desconforto, né? Porque a gente sempre acha que a gente que a gente é errado, a gente é o culpado, a gente que tá tudo desconcertado. Porque eu sempre me senti fora desse mundo, que eu não pertencia a esse mundo. Que eu sempre me achei diferente, sabe? É uma fase que você não gosta. Bom, meu nome é Diane Rodrigues, eu tenho 36 anos, eu trabalho como proprietária, produtora, faz tudo da minha lanchonete. E assim, se eu fosse me descrever para alguém hoje, que está me conhecendo agora, que eu sou de fases. Tudo é fases na minha vida. Meu nome é Lavínia, tenho 28 anos, sou editora. Eu acho que uma palavra que pode me resumir bem é intensa. Sou uma pessoa muito intensa, tanto nas amizades, relacionamentos. Meu nome é Causa, eu tenho 23 anos e meio, quase 24 anos. Eu sou artista de rua, sou escritora de erotismo, professora, CLT, tudo que sobra aí da intensidade, porque acho que acaba abrindo umas outras possibilidades, tipo, enquanto artista, sabe? Tanto no erotismo quanto na arte de rua, né? Então eu acho que seria essa parte que atualmente é o mais, que já não é tão problemática, que eu mais gosto em mim, que é a capacidade de colocar, assim, intensidade nas coisas e disposição, vontade. Fui marcada numa infância que tive muito medo de abandono, tanto pelas amizades, pelos pais, e eu acho que teve esse lado ruim, mas o lado bom é que eu tive muito amor, né, tanto do meu pai, tanto da minha mãe, tive muito acolhimento. A infância e a adolescência de todo border é meio complicada, mas a infância eu acho que, assim, tornou um pouco complicado, porque como é uma doença, também ela passa, né, então foi ficando um pouco mais na cara alguns problemas que já existiam lá há muito tempo, sabe? E acho que a relação familiar foi ficando insustentável, assim, pro fim da adolescência, pro início da vida adulta, até conseguir, né, tratar algumas coisas. E tu foi bem conturbado, assim, pra falar só do lado ruim, né, pra não falar das coisas boas da adolescência, mas, assim, foi um período bem difícil. A minha adolescência eu acho que foi tentar descobrir quem eu era, né. Eu tive várias personalidades ali, então assim, eu não sabia quem eu era de verdade. Eu tinha sentimentos dentro de mim que eu não sabia o que estava acontecendo, né. Eu tinha sentimentos intensos, às vezes um rapaz conversava comigo, eu já me apaixonava, eu já me entregava, ou tanto uma amizade também, eu me aproximava de uma amiga e aquela pessoa ficava tão dependente emocional. Então assim, eu acho que acredito que foi uma descoberta, quem eu era. Eu tive várias identidades. Desde skatista, gótica, evangélica. Então, assim, eu sempre tentava descobrir uma personalidade que se encaixava com a Lavínia. E isso, por conta desse vazio que eu senti, a minha trajetória de vida mudou totalmente. Eu saí da casa dos meus pais aos meus 17 anos, quase 18,
optei por não fazer faculdade, né? Então eu queria conhecer o mundo, né? E meus pais, querendo ou não, eles me protegiam ali, né, de certas coisas, porque sabia que tinha alguma coisa errada comigo, né? Eles sabiam que tinha alguma coisa assim, não, a Lavínia, ela se entrega muito fácil com as pessoas. Ela é uma pessoa que tem que ser cuidada. Mas eu não queria esse cuidado, eu queria conhecer a vida, né? Minha infância sempre foi assim, sabe? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E eu sempre fui uma criança muito produtiva. Então, uma criança que quase não dormia, uma criança assim, elétrica. E aí a minha mãe sempre falou que sempre achava que eu tinha alguma coisa, mas nunca foi atrás de nada, né? E eu era muito assim, sabe? Tinha hora que eu tava feliz da vida, tinha hora que eu tava no fundo do poço. Então, é muito complicado. Mas assim, como eu nasci numa época que isso não era falado, não era dito, não era um assunto que na sociedade era debatido, a gente acaba que ela é assim mesmo, entendeu? É o jeito dela, Mas a minha família, meu pai e minha mãe sempre falou que sempre achou eu muito diferente. Eu já tive muita crise na adolescência, crise assim de estar num ônibus, vindo para casa e você cabeça entrar no colapso e você começar a chorar. Meu pai chegou a pagar mototáxi para mim, que eu fui parar não sei aonde, quando eu era adolescente. Ele me conta cada história. O que mais pesou, conforme eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo que não tava certo ser assim. Aí que eu fui procurar ajuda, porque eu entrei numa depressão profunda, que eu fiquei 2 anos tratando. Uma depressão profunda. Eu não comia, eu não dormia, eu afundei, assim. E aí eu tinha filho para cuidar, eu tinha as coisas para fazer e eu não tinha força para absolutamente nada. Que foi logo quando eu tive a minha última filha. Eu acredito que desencadeou mais por conta do pós-parto, né? Como foi um parto meio complicado, foi tudo de uma vez, acabou que meu corpo se desgastou muito. Foi um período, assim, da minha vida, porque eu tava, fui expulsa de casa muito cedo, então, no início fiquei morando na casa do meu irmão, já teve período que eu acabei morando na rua, em situação meio de vulnerabilidade, com várias outras coisas no meio, né? E acho que os mecanismos de defesa, álcool, né? O uso, hoje em dia não mais, mas assim, o uso de droga nesse período que tava na rua, sintoma sexual de risco, né? Automutilação também, que eu acho que é uma coisa que acaba indo e voltando, né? Mas que a gente vai lidando melhor com o tempo, mas acho que não sei se acaba 100%, né? Porque o transtorno ainda vai continuar ali, né? Por um bom tempo, pelo menos. Então, eu acho que influenciou, assim, diretamente nesses aspectos de vulnerabilizar mais nesse tipo de situação, né? E aí, acho que também já tem a questão de ser lida como mulher, né? Igual eu falei, na rua, isso faz toda a diferença se você tá na rua, se você é um homem, se você é uma mulher, se você é uma mulher neurotípica, se você é uma mulher neurodivergente, que acho que as pessoas já vão ler de certa forma e que elas podem agir de certa forma, né? Então eu acho que diretamente, assim, influenciou. Era muito ruim as crises de ansiedade, porque eu não tinha um apoio ali, né? Com terapia, com medicação. Então, querendo ou não, quando você não tem esse conjunto, fica muito difícil de você controlar, né? Foi aí que eu tinha os impulsos, né? De tanto algo assim, destrutivo mesmo para mim, né? Bebia muito, ou lidava com isso de outras formas. Porque eu não sabia um tratamento, eu não sabia colocar um nome ali, né? Então eu procurava outras coisas, né? Eu procurava em bebidas, em drogas, em namoro, em rapazes, tudo para poder aliviar, né? Tudo a minha intensidade ali, colocar para fora. Então eu acredito que eu busquei esse meio por muito tempo, até chegar ao diagnóstico, que foi algo que me acalmava ali durante um período e depois vinha pior, né?
tinha essa estrutura, tipo, em questão de vulnerabilidade social. Porque você fica muito vulnerável a muita coisa. E quando você já é uma pessoa intensa, você já é uma pessoa que tem facilidade para vícios, por exemplo, você já é uma pessoa que tem instabilidade de humor, você já não consegue lidar com as suas emoções. Se você não tem uma casa para voltar, se você não tem alguém para voltar, você não tem nada, você sabe que você não tem nada e você vai, parece que piorando as coisas, né? Então a gente vai cair cada vez, na minha opinião, né? Na minha experiência, acho que fica indo cada vez mais nesse ódio, nesse auto-ódio, assim, que acaba gerando formas de nos machucar, e eu acho que vai colocando a gente num buraco mais fundo e mais difícil ainda de sair, mesmo se você está bem, se você não tá, você vai acabar se vendo num local que você achou que você não ia chegar, e eu acho que esse talvez seja o momento mais, assim, doloroso, que também acaba sendo um momento muito bom, porque você consegue, talvez, né, perceber, assim, onde você tá, mas acho que é o momento mais doloroso que tem, porque você se vê naquela situação e fica, cara, como que eu cheguei aqui, sabe? Tipo, bem complicado. Eu sou diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e transtorno de ansiedade também generalizada. Tem o borderline, né, o transtorno. E assim, a pessoa tem que acostumar também com essa questão da bipolaridade. Porque, sendo bipolar, hoje eu entendo muita coisa que eu fazia e que eu entendo que eu fazia não por eu querer fazer, é porque a gente acaba... O próprio transtorno te deixa no automático.